Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casais aqui no nosso canal, na nossa casa de discussão de relacionamento. O tema hoje é como o feminismo afeta os relacionamentos de casal. Vem conosco. Olá, Noemi, tudo bem? Olá, pessoal. Hoje nós vamos trazer um tema que é extremamente relevante e tem causado muita confusão na cabeça das pessoas. Noemi, o feminismo ele tem trazido alguma contribuição para as relações ou ele está distorcendo as relações afetivas e está causando algum tipo de distúrbio? O que você tem observado e qual é o posicionamento que você... Bem, então a gente primeiro precisa conceituar o que é o feminismo, né? Porque nós temos muitos conceitos, muitas falas, muitas coisas desencontradas sobre o feminismo. Então, o que o feminismo busca? Equidade de gênero. Quando a gente fala de equidade de gênero, o que a gente está falando? A gente está falando de direitos iguais, de deveres iguais, de papéis que podem ser discutidos e podem ser trazidos para que cada um haja do jeito que tem mais competência para agir. Então, são os papéis que buscam, então, equidade de gênero. Então, se nós pensar nessa linha de pensamento do feminismo, a gente pode pensar que o feminismo vem para trazer um espaço muito afetivo e muito aconchegante, mas com várias discussões. Por que eu falo isso? Porque se a gente pensa numa equidade de gênero, a gente entende que tanto o homem quanto a mulher pode trazer temas, pode trazer assuntos e os dois podem debater. E os dois podem contribuir para isso. E se abre então nesse momento um espaço onde o homem pode falar do seu sentir, das suas fragilidades, das suas fortalezas, dos seus medos, das suas angústias, que foi um direito que foi tirado do homem desde que ele é muito pequeno. Quando a criança, o menino, é dito a ele que ele não pode chorar, que ele não pode expressar as emoções, que ele tem que ser visto pela força que ele desempenha sobre o outro, que ele tem que se impor sobre as outras pessoas. E aí a gente vai vendo, olhando por esse viés, o quanto isso vai levando para uma sociedade que traz uma agressividade. Porque veja, se eu posso discutir com a outra pessoa, se eu posso conversar com a outra pessoa, ela pode me ouvir atentamente e pode entender que eu tenho um entendimento diferente do dela, e isso não é nem um problema, isso são jeitos de olhar a coisa, porque a nossa casa, ela tem várias janelas. Se cada um olhar por uma janela dessas, a gente está na mesma casa, mas a gente olha para fora e a gente tem visuais diferentes. Então é a mesma coisa quando a gente fala de relacionamentos humanos. Se eu tenho um marido que pode discutir comigo qualquer assunto e eu posso respeitar o jeito que ele pensa e ele respeita o jeito que eu penso, nós dois vamos crescer com isso, não é? Agora, se um dos dois se impõe sobre o outro, traz suas ideias, traz seus mandos e seus comandos, nós temos duas pessoas sozinhas. Porque percebe que se um está aqui com um grande poder e um está aqui com uma grande submissão, o que nós vamos ver? Um não encontro, uma não relação. É difícil relacionar-se o rei e o súdito. Então, num casamento, nós não podemos seguir essa lei do rei e do súdito. A gente precisa entender que são duas pessoas construindo uma relação. E se eles estão construindo, Ju, eles estão trazendo toda a sua bagagem de vida, os valores, as crenças, estão colocando na mesa. E ao colocar na mesa, diz assim, eu penso assim sobre este fato, porque é assim que eu ouvi por muito tempo isso, então eu penso assim. Aí outra pessoa diz, eu penso desta forma, eu vivi nesta comunidade que trouxe este jeito de pensar no mundo. E aí os dois podem refletir. Então eu costumo dizer que muitas vezes quem vem para um relacionamento onde tem equidade de gênero, ele não precisa ficar procurando fora. Ele não precisa ir para o bar para encontrar alguém para discutir um tema, porque em casa também tem gente que está discutindo o tema. Mas não que não pode ir para o bar, também pode ir para o bar, mas também os dois podem ir para o bar e discutir. É uma opção, né? Isso, é uma opção. Então, quando a gente fala disso, a gente entende também que tem aí uma liberdade de poder viver aquilo que você pensa, ou se questionar sobre aquilo que você pensa.
Se a gente trabalha e olha nesse tipo de relação, onde alguém está num nível, digamos, de entendimento que se pensa que é superior, porque se você nunca escuta o outro, você não sabe o que ele pensa. Exato. Você imagina que ele pensa, olha, veja gente, pelo simples fato de ser mulher não significa que todas as mulheres pensam iguais. Nem todos os homens pensam iguais. Então, por isso, a construção do casamento, ela traz a possibilidade das duas pessoas poder dizer o que elas pensam, o que elas sentem e ser acolhida pelo outro. Por exemplo, a pessoa chega e diz assim, eu tenho medo de eu tenho medo de lagarto, por exemplo, é o medo que eu tenho. Então, assim, se meu marido disser, nossa, credo, que coisa horrível ter medo de lagarto, um bichinho que não faz nada. O que ele está dizendo para mim? Olha, você é inadequada. Exato. Agora, se ele escutar e perceber que eu tenho medo e diz assim, tá, vou tirar daqui esse bicho nojento, né? Tirar daqui. Então, ele acolheu esta minha fragilidade. Mas ele pode contribuir para que eu enfrente aquela situação. Sim. Então, e cada um, né, um com o outro, tanto faz se é homem ou mulher, os homens têm medo também. Eles não são sempre corajosos, eles escondem muitas vezes nessa, e tô dizendo, quem vive nessa cultura que veio sendo colocado que ele precisa mandar, que ele precisa decidir, que ele precisa resolver todas as questões. Veja, Ju, é muito difícil. Muito difícil. Se parar a olhar para os casamentos, eu que sou terapeuta de casal, vejo isso. Quando a gente olha que uma pessoa está sozinha para dar conta de tudo isso, é muita coisa, gente. A casa, os filhos, a vida social, entende? O econômico, é muita coisa para uma pessoa só. Administrar tudo é muito difícil. É bem pesado para todo mundo. Eu acredito que é importante ressaltar também, porque existem vertentes que dizem assim, que o feminismo ele tirou o papel do poder do homem dentro da família, e essa desautorização de por exemplo, um papel paterno, que vem sendo um problema dentro também das construções familiares. Porque antes o homem ele tinha um poder paterno que era muito maior. E que o feminismo foi lá e falou, não, vocês não podem ser assim, é muito autoritário, não sei o quê. E desconstruiu esse papel. E isso está trazendo uma grande dificuldade na construção familiar e das relações. Aí, como você trabalha com, né, a relação sistêmica, a terapia sistêmica, o que você poderia dizer para esses homens que têm esse pensamento, que eles acreditam que foi o feminismo que desautorizou os homens? Esse processo, ele aconteceu mesmo ou tem a ver com outras questões? Então, tem a ver com tantas questões, né? Porque se a gente diz assim, como desautorizou o papel paterno? Qual é o papel paterno? Então, a gente tem que partir daí. Qual é o papel paterno? E hoje mesmo eu falava com uma psicóloga que eu estou supervisionando, que a gente discutia essa questão, o papel paterno. Quando é que o homem vincula com seu filho? Quando ele materna, quando ele cuida, quando ele dá banho, quando ele alimenta, quando ele troca a fralda. Então, se a gente pensasse assim, que esse papel do homem não estaria nesse lugar do maternar, nós estaríamos impedindo que o homem desenvolva com seu filho, com sua filha, o vínculo afetivo e amoroso. Porque a criança entende o vínculo afetivo e amoroso quando ela está sendo atendida às suas necessidades. Então, veja, hoje com o feminismo, com a discussão dos papéis, com o trabalho da mulher fora de casa, com o homem às vezes tendo tempo para cuidar dos seus filhos, hoje eu conheço muitos casais que dividem o tempo, né? Trabalham um tempo e aí o homem fica com o filho, a mulher trabalha no outro tempo e ela fica cada um fica no tempo livre, né? Revezando, cuidando do filho. Então, e é o cuidado, claro, cuida diferente? Cuida, porque são duas pessoas diferentes e cuidam diferente. Mas tem a oportunidade de estar atendendo às necessidades da criança. Então, se a gente fosse pensar nesse modelo antifeminista, ele diria que esse é um papel feminino. E aí nós estamos impedindo a vinculação, nós estamos impedindo que o afeto circule. Então, veja, quanto o feminismo veio trazer este novo olhar sobre a humanidade. Ele traz um olhar de amorosidade, porque ele diz tanto o pai quanto a mãe podem cuidar da criança, podem maternar a criança, podem acolher a criança, podem entender a criança. Então é um espaço amoroso.
quanto é importante pensar que um valorizando o outro, o filho vai ter um olhar dos pais valorizados. Por exemplo, se o homem chega em casa e diz, nossa, essa tua mãe é maravilhosa, olha o que ela fez pra gente, olha como ela está bonita. Ou se a mãe diz, olha seu pai, como ele é inteligente, olha como ele tá bonitão, como ele tá se cuidando, né? A criança olha, porque o primeiro amor da vida de todo mundo são os pais. Então você está ensinando a criança a amar sem ter esses conceitos, sem ter esse lugar e esse papel, né? Sem colocar um ou outro em detrimento do altar, né? Você olha com um olhar horizontal. Isso. Olha como são as pessoas. Exato. As pessoas com o seu jeito de ser, com o seu jeito de viver, com as suas dificuldades, com as suas facilidades. Porque as duas pessoas num relacionamento é como uma dança. Então, é olhar o passo de um, é olhar o passo do outro e coordenar esse espaço para que a dança aconteça. Então, esse é o casamento, se a gente olhar para essa sociedade que vai se modificando, que vai trazendo direitos, que vai trazendo deveres para as pessoas e responsabilidade, né? Uma coisa muito importante, a responsabilidade que quem vai para um relacionamento precisa ter. Responsabilidade afetiva, financeira, de tarefas domésticas, então tudo isso é a responsabilidade. Sim. Então, se a gente pensar numa sociedade que vai se modificando, que vai tirando esses conceitos e preconceitos, a gente vai chegar num espaço de grandes trocas, de grande oportunidade da gente ter uma humanidade menos violenta, mais carinhosa, mais aberta para respeito de todos os tipos de pessoas que vão existindo no mundo. Perfeito. Então, é abrir-se para isso, né? E não fechar-se num modelo criado que já, se a gente olhar, já não deu certo. É isso que eu falo. Como que vocês podem olhar, né? No caso dessas vertentes que se posicionam, que nós precisamos voltar ao passado e voltar àquele formato que na cabeça deles dava certo, onde o homem passava todos os ensinamentos para o filho de pai para filho. Que momento da história isso aconteceu? Porque, assim, de verdade, eu não me recordo. Então, veja, tudo é marketing, né? Na verdade, se a gente tem um discurso e esse discurso vai sendo repetido por muitas e muitas pessoas, ele acaba virando um manual de viver humano, não é? Mas quando a gente fala num espaço de discussão, numa busca de equidade, de pessoas falando, né? De homens e mulheres falando e trazendo visões de mundo. Então a gente vai ver que hoje, se a gente pensar o quanto o feminismo trouxe este olhar, claro que em muitas situações, se a gente pensar no trabalho em si, é um espaço de luta. Hoje ainda a gente sabe que muitas mulheres ocupando o mesmo cargo recebem um salário inferior. Então, assim, se a gente for pensando, é um espaço de luta. Mas se a gente pensar no relacionamento amoroso, é um espaço de dança, é um espaço de troca, é um espaço de crescimento e de evolução. Porque se o casal tem essa troca de coisas que gosta, que sente, que quer e que compartilha, eles estão sempre conectados. Sabe aquela conexão que um tem com o outro? Porque eles estão conhecendo o outro, eles estão dando essa oportunidade. De ser, né? Principalmente a questão da liberdade sexual, de eu poder falar o que eu quero, de você poder trazer, existir essa troca, porque isso não é histórico, não é categorizado na história das relações, isso é novo, né? Nós não tínhamos essa liberdade de troca. Minhas avós era uma imposição sexual, assim, é datado, elas não tinham liberdade. A minha avó que faleceu, ela nem sabia o que era prazer feminino. Então, assim, é uma construção que a gente tem feito, o feminismo moderno traz isso, nós somos corpos também que sentimos prazer, e isso só vai contribuir para as relações. Então, as relações, elas só vão crescer se a gente aprender que está com a gente uma pessoa construindo história. Perfeito. Ela não está pronta, ninguém está pronto em momento algum. Então vamos olhar para isso, criando um espaço amoroso, um espaço de troca, um espaço onde cada um pode ser aquilo que ele é a partir de todas as suas vivências, todas as suas dores que trouxe até aqui. Mas no relacionamento de casal a gente tem a oportunidade de crescer, de trocar, de viver intimidades que assim eu posso dizer para outra pessoa que está comigo
uma coisa que eu acho ridículo e ela pode me abraçar por isso e dizer tá tudo bem. Tem isso em ti, parece ruim, mas tem tantas coisas boas em ti. Então vem conosco para o próximo sábado e por hoje a gente agradece por vocês estar aqui e divulguem para outras pessoas o nosso canal, faça esse canal crescer porque tem bastante contribuição para os relacionamentos crescer num espaço muito mais amoroso. Até o próximo sábado. Perfeito.